Dia 12 de novembro, Dia Nacional de Conscientização sobre Misofonia. Lembrando que isso está fazendo parte do Novembro Laranja, que é uma campanha mais completa, né, de conscientização sobre zumbido, misofonia e hiperacusia. E a gente está desde ontem, hoje, estará amanhã comemorando os 3 dias principais dentro desse mês completo. Nós tivemos, lembrando, né, a live completa sobre misofonia que durou 50 minutos, foi feita no ano passado, tá lá no nosso canal do YouTube, e como eu mencionei ontem na do zumbido, a gente não gosta de ficar repetindo tudo, né, porque a gente parte do princípio que algumas pessoas assistem a gente mais de uma vez, então eu tô sempre mudando os temas. Então o que eu quero relembrar dessa vez? A gente acabou de sair de um evento chamado EISA, né, Web Meeting Internacional sobre zumbido e hipersensibilidades auditivas, que foi feito dia 7 e 8 de novembro agora, e a gente teve a gente teve uma palestra que eu achei fantástica de um americano lá da Califórnia chamado Tom Dozier, e bem conhecido dentro dessa linha de abordagem da misofonia, né? Então o Tom trouxe pra gente uma ideia que é originariamente dele, né? Que parte do princípio que todo aquele incômodo com sons absurdamente desconfortável para quem sofre de misofonia e que pode ser deflagrado por vários sons baixos e repetitivos, tem, na verdade, antes do incômodo, né, antes da reação de raiva, de querer sair do lugar, de querer brigar com a pessoa, tem um reflexo corporal. Alguma parte do seu corpo, seja ombro, pescoço, rosto, mão, pode primeiro passar por uma contratura muscular, uma mudança de posição, um reflexo mesmo corporal, para depois gerar a reação de raiva, de evitação e etc. E ele foi muito feliz de mostrar uma paciente que é o extremo da misofonia, que com uma fungada de nariz do irmão, quer dizer, algo do tipo assim, interpretava isso como provocação e fazia com que os dedos dos pés, ó, lá embaixo, dedos dos pés abrissem todos, um separando do outro, como reflexo do que entrou ouvido adentro na chegada do cérebro, tá? Então foi muito bacana, e eu gosto de citar o Tom porque ele sai do lugar comum, né? A misofonia, o incômodo com sons baixos e repetitivos que deflagra raiva. Beleza, esse é o lugar comum, tá? Então ele acrescentou a questão desse reflexo físico no corpo, que vale a pena cada pessoa com misofonia começar a prestar atenção o que reage primeiro, e vale a pena para os profissionais começarem a perguntar para os seus pacientes, tá? E a gente também teve o depoimento do Alexandre Mota. O Alexandre está ficando famoso, né? Já é no mundo da misofonia, e o EISA deixou mais famoso ainda, por quê? Apesar de todo mundo também tá nessa linguagem, misofonia não tem cura, não tem tratamento, que é a mesmíssima coisa que a gente vê para os pacientes de zumbido, o Alexandre conseguiu melhorar desse sintoma, assim como outras pessoas conseguiram melhorar. Então a gente aqui sempre fala, a gente é eternamente otimista, tá? Então eu sempre acredito que as coisas estão melhorando e vão melhorar mais ainda, tá? Mas não é exatamente, ou pelo menos espero que não tenha sido só para me ouvir falar o lugar comum que vocês tenham conectado, tá? Eu tenho 2 experiências que me fizeram pensar bastante no que eu ia colocar de assunto na live, que está sendo na nossa hora do almoço, na hora do almoço de vocês, que a gente quer que seja direto ao ponto, tá? Uma experiência foi com uma paciente da semana passada, ela tá fresquinha aqui na minha memória. Foi um caso difícil, pesado, ela mexeu comigo, né? O grau de raiva dela mexeu comigo, e eu acho que eu mexi com ela porque no final da consulta, de fato, ela estava com outra expressão no rosto.
Além dessa paciente da semana passada, eu tive a oportunidade de acompanhar uma pessoa da família, então bem mais próxima, acompanhar antes da misofonia, durante a misofonia e depois da misofonia. Então, assim como o Tom Dozier está criando uma teoria, né, que ele está comprovando aí dentro dessa questão do reflexo corporal, aí antes da reação, eu também estou formando uma teoria minha que ainda vou ter que provar, mas nada como a gente compartilhar e de repente as pessoas podem ou dar força a favor ou força contra, me fazer ver que talvez a minha teoria não esteja tão certa assim, mas é o que eu vou fazer daqui para frente, investigar se a minha teoria está correta. E qual é ela? É que a raiva que as pessoas têm dos sons, seja de quem faz esses sons na presença delas, ou de ter esse incômodo com sons, pode muito bem ter a ver com o fato da pessoa ter um perfil de personalidade com excesso de raiva. E é nesse foco que eu vou basear a minha live, tá? Então veja, a raiva é um sentimento absolutamente normal, ninguém está falando que não é para ter raiva, mas ela também é como uma comparação que eu faço com cafeína, né, para os pacientes com zumbido e com tontura. Cafeína é algo benéfico, só que em dose baixa, que aproveitando, a dose deveria ser até 4 cafés por dia, tá? Mais do que isso, muitos organismos passam mal com a cafeína, ou seja, aumenta refluxo, aumenta tosse, aumenta agitação, aumenta batedeira no coração, né, taquicardia, aumenta zumbido, aumenta tontura. Então a cafeína é benéfica em dose baixa, é maléfica em dose alta e a raiva é a mesmíssima coisa, para a gente deixar o assunto bem simples, tá? Então, raiva nada mais é do que um protesto que você faz em relação ao outro, né? Ao que o outro falou, ao que o outro pensou, ao que o outro fez, tá? E quando que é normal, né, esperado que a gente sinta raiva? Quando a gente se sente contrariado, não era assim que eu queria que fosse, né? Agredido, eu não precisava estar ouvindo, né, ou sendo vítima de tal coisa. Desvalorizado ou injustiçado. Então, a raiva nessas horas é absolutamente esperada, tá? Agora, ela tem o lado bom, como a cafeína? Sim, raiva é algo que te põe em movimento, te põe em ação, te obriga a tomar uma atitude. E raiva é absolutamente antiga, né? Nos tempos antigos, as conquistas eram feitas em cima de raiva. Nenhum guerreiro vai conquistar alguma coisa tendo dó ou tendo tristeza do adversário. É tendo raiva que você consegue. Por isso, toda essa ancestralidade que a gente traz aí, não deixe essa raiva embora, porque isso tem o lado útil, tá? Só que a gente está aqui para falar da raiva que estraga, a raiva cuja dose está passando do ponto, a raiva que provoca destruição de relacionamentos, de amizades, de emprego, de família e autodestruição, automutilação. Então é essa quantidade de raiva que eu queria ver o quanto a gente pode refletir juntos aqui e ver métodos que possam fazer a raiva passar da dose alta para uma dose sob controle, administrável, gerenciável. É exatamente, de novo, eu reforço o pensamento com a cafeína. Quem toma café não precisa zerar o café. Se quiser pode, mas não precisa. A ideia é que dá para ter uma vida absolutamente saudável com a cafeína em dose baixa, com a raiva em dose baixa, tá? Então vamos paralelismos para vocês me entenderem sempre. E se a gente pensar que a misofonia frequentemente tem origem na infância e ou na adolescência, mais comumente do que em outras faixas etárias, e a raiva da criança? Criança tem muita raiva, tem que aprender a lidar com a raiva, raiva de perder um brinquedo,
a raiva de perder um colo, né, da mãe ou do pai, a raiva por não ter tido o que ela esperava ou ela queria ter. A raiva vem com a criança. Só que a raiva é um sintoma bem desafiador para os próprios pais lidarem com as suas crianças, porque adultos têm dificuldade de lidar com as próprias raivas, ainda mais com raiva de criança. Então, parte da minha teoria de que a pessoa com misofonia adquire essa misofonia por uma descompensação da raiva de base, né? A raiva de várias coisas, várias situações, várias pessoas, e daí vem a raiva dos sons, tem uma certa base lógica. A gente só precisa de um método para comprovar isso, tá? E apesar de eu não ter misofonia, eu tive muito que lidar com raiva, né? As raivas que eu passei aí com várias pessoas ao longo dos meus 51 anos, né? Que todo mundo passa raiva, mas eu logo, graças a Deus, em terapia, percebi o quanto raiva fazia mal pro meu corpo. Então eu vou falar para vocês também das sugestões para a gente ajustar a quantidade de raiva, não porque eu tenha misofonia, mas porque eu fui obrigada a passar por todas essas coisas que eu vou lidar para vocês, para vencer o mal que no meu corpo a raiva por outras pessoas, situações, injustiças, etc., estava causando, tá? Então, quem sabe nessa sintonia de vamos ouvir o que ela tem para falar, porque ela passou por isso, mesmo que não seja misofonia, acho que pode ser produtivo. Então, eu gosto de duas frases nessa coisa da raiva que me fizeram mudar rapidinho de pensamento. Uma é: raiva em excesso é a mesma coisa que você tomar um veneno e você querer que o outro morra. Ué, quem tomou o veneno é você, né? Como é que você vai querer que o outro seja afetado pelo que você fez, né? E a outra é: qual é o equilíbrio de raiva, a dose que a gente precisa ter para nem engolir sapo, nem soltar os cachorros, né? Então, abrindo mão aí de um exemplo com animais. Então, equilíbrio para tudo é sempre a melhor opção. E para isso, obviamente, a gente precisa de treino, né? A gente precisa identificar o que é que está me causando raiva. Porque normalmente são situações repetidas. Então, eu vou dar um exemplo bem bobo, mas ele é comum na vida de muitas pessoas. E se não for este o exemplo na vida de vocês, pega esse exemplo e transforma para alguma coisa. Então, aquele caso clássico da esposa que espera, então a expectativa que o marido dela use o banheiro e pendure a toalha e feche a pasta de dente e que abaixe a tampa do vaso sanitário. Ela tem essa expectativa, seja por educação, seja porque ela falou 10 vezes para ele fazer assim, tá? E daí esse marido tem o quê? Um outro jeito de pensar em relação à toalha, a pasta de dente, a tampa do vaso sanitário, tá? É simples assim. Então a questão é que para uma esposa que tem essa crença que deveria ser assim, ser diferente soa como provocação, né? E daí a provocação faz o quê? Um pensamento aparecer. Puxa vida, ele não faz nada do jeito que eu peço, tá? Ele não presta, ele não me ama. Então esse pensamento vai deflagrar reflexos corporais, o coração dispara, a respiração fica ofegante, os punhos se cerram. E daí, dentro dessas reações corporais, vem a manifestação da raiva, que pode ser xingar, bater, agredir, brigar, sair fora, etc. Ficar calada, fazer greve, etc. Tá? Então, é uma sequência de 3 eventos. O pensamento em relação à atitude do outro, as reações corporais
e a manifestação, o comportamento em si. Então, muito disso para a gente entender que e se a gente mudar o nosso pensamento em relação à atitude do outro, tá? Porque muitas pessoas com misofonia, com zumbido, com hiperacusia, com dores, com vários sintomas, se acham vítimas da doença. Isso tem um lado verdadeiro? Tem, mas ser vítima nunca ajudou em nada, né? Então a gente gosta muito dessa questão da gente ser mais protagonista da nossa vida, porque ser protagonista ajuda a ter um controle sobre os problemas, ajuda a ter um direcionamento e ajuda a ter uma esperança que você possa fazer diferença no manejo dos seus sintomas, sejam eles quais forem, tá? Então, dentro dessa questão, vamos sair de vítima no caso da misofonia e vamos tentar fazer o que está ao nosso alcance. O que eu sugeriria? Primeiro, sempre quando a raiva está fora de controle, procurar um psicólogo, né? Psicólogo, quando é a sua cara metade ali do outro lado, entendendo o que você está passando e te dando as sugestões de como pensar diferente, é tudo de bom. Mas o paciente tem que estar de peito aberto, tá? Agora, o que cada um poderia fazer? E isso sim eu vou pensar nas dicas que todas que eu vou citar aqui, eu já fiz comigo, tá? Então tudo que eu tô falando não é da boca para fora, eu tenho moral para isso, tá? Então vamos lá. Sentiu raiva, o que tá ao alcance de todo mundo fazer? Inclusive, se vocês ficarem com raiva de mim agora, vocês podem já treinar, aula prática. Respira fundo. Tenta sempre respirar pelo menos 2, 3 vezes, e o que é mais produtivo para aplacar raiva, baixar a frequência cardíaca, baixar a respiração ofegante, é respiração abdominal, tá? Então não adianta respirar fundo aqui só no peito. A ideia é inflar a barriga, né? Devagar, infla o peito também e depois esvazia. Então 2, 3 respirações vocês podem fazer enquanto vocês estão me ouvindo aqui, tá? Contar até 10, dá para respirar e contar até 10 ao mesmo tempo. Se a raiva for enorme, dizem que dá para contar até 100. Graças a Deus, contar até 10 hoje está dando conta das minhas raivas, tá? Essas duas coisas simplíssimas, contar até 10 e respirar fundo, podem mudar neurotransmissor cerebral, que é o X de muita questão. Podem abaixar a frequência cardíaca, melhorar a respiração, mudar a nossa taxa de liberação de hormônios. Para que a gente vai inventar coisa complexa se o simples pode dar conta, tá? Se não foi suficiente, tenta se distrair com alguma coisa. Passear com o cachorro, dançar, fazer palavras cruzadas, sair dar uma voltinha no quarteirão, o que tiver ao alcance dentro de uma coisa rápida. Lembra, a estratégia para lidar com a raiva que acabou de acontecer, tá? Esperar para falar. Quantos de nós não passaram por uma situação, pelo menos uma, que alguém está com raiva, você ou o outro entra na raiva, porque a coisa mais contagiosa que tem na face da terra é raiva, tá? Começou a falar alto, o outro fala alto e assim vai, tá? Então, na hora que alguém está com raiva, a ideia é abaixa a voz, espera para falar. Se é você que está com raiva, né, porque a gente pode passar os dois lados da situação, respira fundo, conta até 10, sai para passear com o cachorro, fala depois, né? Normalmente o discurso de quem deixa para falar depois é muito menos agressivo para o relacionamento, seja o amigo, o chefe, o colega de trabalho, a família, do que quem solta de uma vez, tá? Para quem não consegue, escrever sobre o problema é uma ótima coisa e muitos psicólogos sugerem isso. Escreve, põe no papel, é tirar do peito, né? E se quiser, queima esse papel, né? Simbolicamente você está colocando isso indo embora mais rápido, tá? Atividade física, eu sou fã disso. Aeróbica é o que mais tem poder para lidar com os sentimentos, né?
E daí eu vou citar também algumas coisas que são as mais difíceis, que quando me orientaram eu falei, não, tá brincando com a minha cara, né? Fiquei com raiva só de ouvir as sugestões. Talvez seja a hora de vocês ficarem com raiva de mim, mas eu vou dizer para vocês, vale a pena. Hoje eu acho que isso é coisa de gente grande, tá? Então vamos lá. Perdoar, tá? Muita gente não imagina perdoar alguém, né? Pela raiva, pelo ataque de fúria, se a pessoa que fez um negócio errado, né? Só se imagina estando com raiva de quem fez o negócio errado. Mas perdoar, que é um exercício, né? É algo que faz bem pra gente. E não significa que a gente concordou com algo errado que a pessoa fez. Mas se faz bem pra gente, tá valendo. Porque a gente precisa sair da sintonia da raiva para fazer com que o outro também saia. Então lembra, a gente está puxando protagonismo pra gente. A gente não está sendo vítima da injustiça ou da fala dos outros, tá? Então perdoar, fica aí a minha sugestão, já com esse entendimento que se não tivesse vindo da pessoa que veio, a minha terapeuta lá 20 anos atrás, quando eu fui para terapia porque minha mãe morreu, ressaltando mais uma vez que foi a época que meu corpo falou com um zumbido. Olha o sintoma que eu estudava, olha que coisa mais, né, significativa. Se não tivesse vindo dela, que estava ali no pedestal para mim, que ela falasse eu ia fazer, eu não sei se eu ia aceitar esse negócio de perdão, porque me parecia bobagem na época. Hoje eu dou um baita de um valor, tá? A outra coisa é praticar compaixão. Veja, parece mais difícil ainda, tá? Então, além de você perdoar, você fazer atitudes em relação à pessoa que você tá com raiva, ou você tá se sentindo injustiçado pela pessoa, ou você é vítima da pessoa que originariamente tem raiva e você tá ficando com a raiva de rebote como resposta à raiva dela. Então fazer alguma coisa de bom por ela é difícil, mas é extremamente embasado em pesquisas científicas, tá? É uma forma muito produtiva de aplacar a raiva bilateral, tá? Ser grato. Você não precisa ser grato porque você teve essa situação que deflagrou a raiva, mas você pode ser grato por várias coisas, inclusive pequenas, da sua vida, seja porque o sol tá bonito, seja porque você tem uma casa para morar, seja porque você tem uma família, seja por qualquer outra coisa. Gratidão é um sentimento absolutamente demonstrado também em pesquisas em relação ao potencial que tem de equilibrar uma pessoa física e mentalmente. E a raiva em excesso é absolutamente um desequilíbrio. E fazer uma oração. Também tem um monte de pesquisas sobre isso, e se por acaso você não gosta de oração, seja lá para qualquer parte de sagrado que existe, você pode fazer um pedido no seu papel, no seu celular. Você pode escrever um pedido em prol dessa pessoa, que ela aplaque a raiva, que ela consiga o que ela precisa para ser feliz, que ela se sinta amada, que ela deixe de ter raiva direcionada para você. Você pode fazer um pedido se não for uma oração. Então qualquer uma dessas coisas pode funcionar, e quanto mais estratégias você puder lançar mão, melhor ainda. Tô vendo uns coraçõezinhos aqui, tô ficando super contente, tá? E a outra coisa, gente, que também está ao alcance de todo mundo, e isso vai direto como flechada no coração de quem tem zumbido ou de quem tem misofonia, é a meditação. Se o que eu falei antes já era embasado em pesquisa, ainda mais a meditação, que olha, o
qualquer coisa de pesquisa científica da meditação, para qualquer sintoma que eu já tenha visto nos sites aí de pesquisa científica, qualquer doença, sintoma, problema de saúde pode ser aplacado com a meditação. E por que eu falei que era uma flechada no coração de quem tem misofonia ou zumbido? Porque são as pessoas que falam, eu não consigo meditar, o zumbido me impede, ou os sonzinhos ali do carro passando na rua, ou de alguém mesmo no quarto com a porta fechada, os sons ali das pessoas que passam, do salto, não me deixam aprofundar. Isso não pode ser verdade, gente, sinto muito, não dá para eu acreditar nisso. Existem tantas técnicas de meditação hoje, e um YouTube da vida pode ser um bom começo, né? Um professor sempre é bem-vindo, mas as coisas estão aí para ninguém dizer que não dá para começar. Dá, tá? E se não for, se você não achar a melhor técnica para você, a ideia é que você mude de técnica e não que fale assim, eu tentei não conseguir, exclua meditação da sua vida, tá? Eu já faço meditação há uns 10 anos, esse ano, 2019, eu intensifiquei muito a minha prática de meditação. E eu vou te dizer que acho que tem a ver com alguns elogios que a gente vem recebendo de pessoas que a gente não vê há algum tempo, encontra em congressos ou em outras situações da vida, falando assim, nossa Tani, como você tá bem, né? Então eu que sei o processo interno que eu vivo, mesmo sem ter zumbido, mesmo sem ter misofonia, atribuo realmente a essa mudança de pensamento que a vida vem o tempo inteiro obrigando a gente a fazer. E lidar com a raiva é uma das coisas, tá? Talvez alguns de vocês já tenham tido oportunidade de saber, por algum motivo aí da internet, o quanto para uma notícia boa que a gente dá para as pessoas nos posts que a gente faz, vem o universo, um caminhão de pedras que são lançadas aí contra a gente. São os haters, né? São os odiadores. E juro que tem sido um exercício diário lidar com eles, né? Quem está aqui comigo na sala sabe o quanto isso já me afetou muito mais do que hoje, o quanto eu tive que vencer o impulso de responder na hora, porque se eu respondesse ia ser na sintonia de tacar 5 pedras. Então, ler, acolher, entender que as pessoas não precisam pensar que nem a gente, entender que muita gente com raiva nessa vida, na verdade, na profundidade das coisas, tem falta de amor, né? Entender, acolher, respirar fundo, pensar e responder com categoria exige de mim ainda um exercício, um esforço diário, né? E acho que alguns de vocês já passaram por isso, né? O Alexandre deu esse depoimento super legal aí no EISA, né? Mostrando que quando ele se mostrou curado da misofonia, que a gente espera o quê? Nossa, que bacana, que legal, sem depoimentos. Você tá louco, isso não pode ser verdade, porque as pessoas estão numa sintonia realmente muito negativa. Então, como eu falei, se a gente fizer o nosso melhor, o que está ao nosso alcance, sempre sendo protagonistas da nossa vida, dos nossos sintomas, é muito mais provável que a gente esteja no papel de conseguir controlar, em paralelo com a equipe profissional que for, para atender cada um. Vai ser muito mais provável do que se a gente sentar no sofá e falar, eu vou no doutor tal, na doutora tal, no psicólogo, eu vou com uma equipe e eles vão fazer o trabalho para mim, sendo que eu tenho uma raiva desde a infância que pode estar numa dose fora do administrável, tá bom? Então eu agradeço bastante a presença de cada um e de fato fico aqui super na torcida para que essa live diferente possa ajudar cada um de vocês que esteve presente. Sempre lembrando,
Lá no nosso canal do YouTube tem uma live de 50 minutos falando o básico da misofonia. O que é, o que causa, os métodos de tratamento, etc. Então, quem sentiu falta, dá um pulinho lá, tá bom? A gente se despede, vamos almoçar, não é? Então, um ótimo Dia Nacional de Conscientização da Misofonia para todos nós e que esse assunto de fato possa estar cada vez mais na pauta aí da mídia, dos profissionais de saúde, né, levando ajuda cada um da melhor maneira para os seus pacientes, tá bom? Então a gente se despede aqui do pessoal do Face, do pessoal do Insta e até uma próxima. Amanhã tem uma live sobre hiperacusia nesse mesmo bate-local, nessa mesma bate-hora, tá bom? Até mais, obrigada por tudo, tchau!